Jesus, a porta aberta aos que reconhecem sua necessidade de amor e perdão. Frente às críticas dos fariseus e escribas, como registra Lucas no capítulo 15, versículo 2, Jesus deixa claro que não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ele não veio por justos, pois, segundo suas próprias palavras, não há um sequer. Não há quem busque a Deus. A missão que o Pai lhe confiou foi chamar pecadores ao arrependimento. Registra a Bíblia que há festa no céu quando um pecador se converte. A salvação é da completa iniciativa de Deus, nada podendo fazer para colaborar com Deus. Deus é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. E estando presente em todos os tempos eternamente, ao mesmo tempo, porque tudo por Ele foi criado, nos conhece desde antes de nos criar. Todavia, seu conhecimento não é condicionante do nosso arbítrio, o que, como tudo em nós, tem limite. Embora nos conhecendo sobre todos os aspectos, nos criou, mesmo aqueles que, diante do seu pleno conhecimento, por sua natureza caída, amando mais as trevas que a luz, esses Deus os criou e os reservou para vasos da ira, não porque foi esse o seu desejo, mas porque tudo criou para a sua glória. E assim a Bíblia explica que o desejo de Deus é o contrário do que muitos sem entendimento possam pensar, o que podemos conferir em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 a 6. Versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 2, versículo 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. Que quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Lendo os versículos 5 e 6 desse mesmo capítulo, chegamos ao conhecimento que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Conforme registra a Bíblia em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Deus não faz acepção de pessoas, isto é, dispensa igual tratamento a todos, pois, sendo em tudo perfeito, perfeita é sua justiça. Em Lucas, capítulo 4, versículo 24, lemos: E disse:
Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Mas, a despeito de dificilmente nossos parentes não darem atenção ao que lhes dizemos, exorta-nos o Senhor Jesus a interceder por todos os integrantes de nossas famílias, porque está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas, se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E vai mais longe quando diz a palavra de Deus que devemos orar pelo nosso próximo, amando especialmente quando se comportam como nossos inimigos, conforme registrou Mateus no capítulo 5, versículos 43 a 48. Versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Versículo 45. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Versículo 46. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Versículo 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Todavia, jamais devemos esquecer que praticamos boas obras quando somos salvos, não para sermos salvos, pois o Supremo Criador de todas as coisas nunca poderia depender do que ou quem quer que seja para nos salvar. Absolutamente, tudo o que recebemos é por seu incomparável amor e misericórdia, como fica bem claro em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em relação ao que se segue logo após a saída do sopro de Deus, a alma do nosso corpo, que é pó, e portanto volta ao pó, segue-se o juízo, o qual determinará nossa condição pelo tempo sem fim que se seguirá. Ramos bravios foram por Deus enxertados em lugar de ramos próprios da oliveira, por causa da rejeição do povo judeu ao Messias, como lemos em João, capítulo 11, versículos 11 a 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, Deus sonda corações, nada escapando ao seu olhar, e havendo repartido a porção de fé a cada um, conforme nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12,
versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Continuando lendo o conteúdo do capítulo 12, versículo 4. Porque assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Se nos desligássemos do corpo enquanto seus membros, necrosaríamos, e assim jamais podemos deixar de interagir com nossos irmãos na fé. Devemos, entretanto, lutar na completa dependência de Deus, negando-nos a nós mesmos, porquanto muitos, por si mesmos, procurarão passar pela porta estreita e não conseguirão. Vejamos então como está escrito, Lucas capítulo 13, versículos 24 a 25. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Versículo 25. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começando de fora a bater na porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E, respondendo ele, os disser, não sei de onde vós sois. Versículo 26. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Versículo 27. E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Deixo para a sua reflexão, quem de nós não pratica iniquidade? Que faltou então? Será que negamos a nós mesmos? Ou visamos única e exclusivamente nossos interesses? Será que dedicamos ao nosso Criador todo o nosso tempo, palavras, ações, tudo em nós? Ou apenas o resto do tempo que supomos nos sobrar? Exatamente por nada podemos acrescentar ao que Deus fez, somos responsáveis por querer gerir nossa vida como se dela fôssemos senhores. Deus tem seu tempo, kairos, e nós, cronos, bem diferentes. Soubemos esperar e persistir na dependência absoluta do senhorio de Deus? Não adianta pedir o que não está conforme a vontade de Deus, expressa em sua palavra. Assim, as batidas à porta, clamando ao Senhor para deixar os que não se submeteram à sua soberana vontade entrar, serão inúteis. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal, conforme Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para satisfazerdes os vossos deleites. Porque tapamos nossos ouvidos para não ouvir o que diz Tiago, capítulo 4, versos 3 a 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo, ou seja, sistema político, religioso e econômico, é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Reflita e renda-se.
jamais esquecendo, conforme está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 24, Marcos capítulo 8, versículo 34 e Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Ou seja, renda-se ao senhorio de Jesus sem murmuração. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda honra e toda glória de eternidade em eternidade. Amém.